boa tarde. Hoje nós estamos recebendo aqui, mais uma vez, nosso amigo Sérgio Muniz, que é diretor da América Latina, da Thales. E estamos recebendo também um convidado especial, que é o Otávio Neto, que vai nos falar muito sobre o grupo ligado ao segmento de saúde, que é o Grupo Transmontano. Bom, então, eu queria que vocês se apresentassem e falassem um pouco, né, sobre as empresas e sobre a sua área, qual é a área que você atua, Otávio. Ok, Boa boa tarde. tarde. Boa tarde. Hoje eu trabalho dentro do Grupo Transmontano, que é uma empresa portuguesa no segmento de saúde, onde a operadora hoje trabalha em torno de 110 mil vidas, né, de associados, em 11 unidades aí de atendimentos ambulatoriais, em um hospital nascendo aí na Praia Grande, né, que é um hospital aí que em janeiro a gente consegue inaugurar ele. Nós temos o IGESP aqui na Bela Vista, e a medicina diagnóstica e a FASIG, que é da faculdade que a gente também atua. Então, é um segmento aí muito bom, né? Que é uma vertical para atender os seus associados e a faculdade para atender a nossa equipe aí, a turma, né? Eu diria que é o pessoal do hospital, né? Presta todo o serviço ao hospital, né? A empresa ela tem hoje 90 anos de idade, atuo na área de tecnologia já há aproximadamente aí 27 anos, fazendo carreira dentro da organização, e estamos na luta. Eu acho que a gente... eu acho que a parte de fala tem tudo, né? Tá ótimo. 10 unidades, eu acho que é isso mesmo, né? Vou falar da empresa, falar isso, e o meu cargo é gerenciar a área de tecnologia. Tá? Do grupo inteiro? Eu atuo dentro de unidades ambulatoriais e dentro da operadora, tá? A empresa em si, ela hoje está trabalhando em unificar a área de tecnologia. Então, hoje a gente tem duas áreas de tecnologia, tanto na área hospitalar quanto na área de operadora, e a gente está segmentando para uma TI única, tá? Onde hoje o banco de dados já está sendo único, a parte de ERP estamos levando para a nuvem, tá? Fazendo uma unificação, e as tecnologias, a parte de segurança, políticas de segurança da informação, e outras políticas a gente está fazendo para o grupo, tá? Tá ótimo. Vamos falar também um pouquinho sobre a Thales. A Thales, Vamos lá, boa tarde, pessoal, toda a audiência do Crypto ID, Suzana, Regina, Otávio, prazer estar aqui com vocês novamente. E, basicamente, a gente sempre fala um pouquinho da atuação do grupo. A gente tem que lembrar que o grupo é um grupo já de tradição na tecnologia avançada para diversas indústrias, seja indústria militar e indústria civil, né? Tradicionalmente, quando a gente fala do grupo como um todo, a gente tem uma atuação a gente brinca que é desde do fundo dos oceanos até os confins do espaço e do cyberespaço, porque a gente trabalha sonar para diferentes marinhas do mundo, drone submarino, já brincando com novas tecnologias e com inovação muito forte em diferentes áreas e mesmo em mercados tradicionais. A gente, passando pela parte terrestre, tem muita coisa voltada para a indústria de defesa, onde tem uma atuação muito forte no ramo militar, mas a gente também atua no ramo civil. E quando a gente vai, inclusive, para a parte aeroespacial, a gente pode mencionar o mercado brasileiro. A gente tem mais de 70% dos radares no espaço aéreo brasileiro são Thales e são controlados, mantidos. A prestação de serviço desses radares é toda feita pelo grupo, além da produção e da entrega, principalmente radares voltados para a fronteira, para identificar aeronaves voando com baixa altitude, normalmente atuando no narcotráfico.
É um trabalho muito nobre feito pela proteção das nossas fronteiras e que a Thales atua de forma muito relevante. E aí, quando a gente traz todo um avanço tecnológico, a gente tem que pensar que um radar para um drone é diferente de um radar de um avião. Um drone você não consegue prever a trajetória como num radar tradicional. É o tipo de atuação que o grupo vem trabalhando muito forte, efetivamente pensando no futuro. E a gente passa pelo segmento espacial, onde a gente produz satélites, inclusive satélites para o Brasil, satélites que são, alguns deles 100% Thales, que estão no espaço atualmente. A gente atua muito fortemente nesse ramo. E, logicamente, do espaço a gente vai para o cyberespaço, que é a minha área de atuação, junto com outros executivos da empresa, e onde a gente provê toda uma camada de segurança digital para todo o grupo e traz uma inovação tecnológica voltada para essa transformação digital dentro de todo o grupo. E, particularmente, dentro da minha alçada, a gente atua muito fortemente na segurança cibernética e voltado para a gestão de acesso à identidade, o que a gente chama comumente no mercado, a audiência que já está mais próxima desse contexto, a gente chama de IAM, Identity and Access Management em inglês, e é onde a gente atua e a gente tenta atuar muito fortemente para mitigar os ataques de ransomware, principalmente em infraestruturas críticas, como é o caso da Transmontano, por exemplo, que a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, mas um ataque cibernético não é só um ataque cibernético, é muito mais, e a gente vai explorar um pouquinho esse contexto mais à frente. Tá certo. Então, falando especificamente sobre os ataques de ransomware no segmento de saúde, aí é uma pergunta para os dois, tanto no mercado brasileiro quanto no mercado internacional. A gente pode dizer que esse segmento foi mais ou menos atacado nos últimos 2 anos? E qual é a perspectiva para os próximos 2 anos também com relação a esses ataques? Vão continuar acontecendo, se é que aconteceram, no segmento de saúde ou não? Vou passar alguns números aqui, depois o Otávio pode falar com muita propriedade, não só sobre a Transmontano, tudo que não seja confidencial, obviamente, mas eu acho que existe uma tendência, e também sobre o mercado de saúde, que a gente vem acompanhando. Basicamente, todos os indicadores mostram um crescimento muito forte de ataque de ransomware no mercado de saúde nas diferentes verticais. A gente está falando de laboratório, operadora de plano, hospitais, e a gente tem visto isso na imprensa de uma forma muito recorrente. Eu vou citar apenas um relatório, que é um relatório da SonicWall, inclusive, outro fabricante da área de segurança cibernética, que como a Thales também, de vez em quando, apresenta alguns indicadores de pesquisas e análises. Esse relatório é de novembro de 2022. E ele mostra healthcare, área de saúde, como o maior crescimento de ataques de ransomware de 2021 para 2022, mostrando uma cifra de 328%. O segundo maior foi a área financeira, com 243%. Então, a gente vê uma relevância muito forte, eles mostram uma tendência em alguns segmentos, e a gente tem visto isso, ou pelo menos a gente sente isso na prática quando a gente acompanha as notícias. E a gente tem visto e conversa muito com esse mercado no mercado brasileiro. Tem sido uma recorrência muito forte há uns 2 anos, quando eu assumi só a área de gestão de acesso a identidades, e a gente tem tido alguns feedbacks de que essa tem sido realmente a tendência, ou seja, o que a gente ouve na imprensa, vê na imprensa, mostram indicadores de diferentes relatórios, é o que a gente sente que todos os CISOs, toda a área de segurança da informação voltada para o mercado de saúde tem vivenciado no dia a dia, na prática, de uma forma recorrente, esse crescimento. Perfeito, Sérgio. Complementando o que você falou, tanto internacional e nacional, a gente tem casos como o Fleury, por exemplo, que no ano passado também sofreu essa ação. Nós temos também o Hospital Pereira Barreto, né, que ficou 1 semana lá, inoperante, passou por grandes dificuldades. Então, assim, não vejo como seja o ransomware seja uma praga, né, que vai acabar ou que vai atacar só alguns segmentos, não. A área de saúde realmente ela está em alta, por questões aí de
a gente tem que reservar os dados sensíveis, que é tratar da vida do paciente, né? Isso é muito evidência e isso vale ouro hoje, né? Então, se você falar antes da pandemia, depois da pandemia, a gente teve um grau de crescimento na linha digital muito grande, né? Nós não tivemos o segmento da área saúde igualado à área financeira em termos de segurança, que hoje é uma preocupação muito grande da gente ter mais ou menos o segmento financeiro, né? A preocupação de proteção, né? Agora eu queria perguntar uma coisa também para vocês dois. Existe, assim, como a gente elencar os principais alvos em termos de dados relacionados à saúde? Quer dizer, porque a gente sabe que o ransom vai atrás de informações sensíveis e, na verdade, urgentes, vamos dizer assim, que é para ele acelerar, né, o processo de pagamento, de resgate, né, para ele receber mais rápido e também para aumentar o valor. Então, a gente fica imaginando se existe, e se é conveniente falar também, né, quais seriam os alvos, os principais alvos dos hackers. Eu vejo isso como sempre, o ransomware ele sempre vai se beneficiar da parte de atacar banco de dados, que é o primordial, onde a gente guarda as informações, né? Equipamentos como tomografia, ressonância, tem todas as imagens, né? Ou as empresas que guardam em nuvem essas informações, cada vez mais eles vão atacar investigando e quando tiver dados suficientes, eles vão lá e atacam, né? Então, o ransomware realmente é prejudicial nesse sentido. Ele vai investigando, quando menos espera, ele já vai captando a informação e quando ele estiver seguro, ele vai lá e faz o ataque, né? Tivemos o caso recente da Americanas aí, que praticamente foi monitorado, né? E quando atacou diversas vezes, causando bastante prejuízo, né? Bom, complementando o que o Otávio comentou, a gente vai reparar que lá no início da entrevista, ele mencionou dados sensíveis, que é uma das informações e um dos dados bastante relevantes que precisam ser protegidos por qualquer empresa do ramo de saúde, né? Então, quando a gente pensa o ataque de ransomware, a gente pensa exatamente no alvo, porque vai haver um resgate dessas informações e eles estão buscando o prêmio. Mas eu acho que a gente precisa considerar um elemento diferenciado no mercado de saúde e qualquer outra infraestrutura crítica para a sociedade, como eu costumo chamar alguns segmentos, como aconteceu com Colonial Pipeline, a estação de tratamento de água na Flórida. Então, são cenários de infraestruturas, assim como do mercado de saúde, que podem, ao você paralisar uma operação, você ter uma geração de caos para a sociedade como um todo. A gente depois fala isso um pouco mais em detalhe, mas essa característica é importante, porque ela é bem específica no mercado de saúde e no mercado de infraestruturas críticas. Então, não é só o alvo do que está sendo, da informação que está sendo roubada e vai ou não ser divulgada, dependendo do pagamento do resgate. A simples paralisação da atividade já é um fator crítico nestes casos. Então, muda um pouquinho o perfil, sem minimizar, obviamente, mas de um ataque cibernético, um ataque de ransomware em qualquer outro setor que não seja considerado de infraestrutura crítica. Eu acho legal mencionar isso, porque isso vai nortear todo o nosso bate-papo aqui, qualquer cenário onde a gente fala de infraestrutura crítica. Isso é importante você lembrar, porque, Otávio, a próxima pergunta eu vou dirigir para você. A gente sabe que quando uma operação de algum cliente para, ele não só os atendimentos ficam bloqueados, mas paralisados aqueles que estavam no meio, né? E um segmento de saúde, isso é catastrófico. Fala um pouquinho da tua estrutura operacional, como é que ela está preparada para atender esse tipo de problema, de dar uma rápida solução para que o cliente volte a funcionar rapidamente.
Falar de infraestrutura e de equipe, nós estamos falando que hoje a empresa é dotada de serviço de nuvem e serviço on-premise. Nós somos híbridos, tá? Atualmente nós estamos fazendo parte de migração para a nuvem, tá? E o que é fundamental em relação ao ransomware é você criar barreiras para que ele não chegue no ponto de o atacante ser eficiente na sua jornada. O que a gente tem, o que nós colocamos de tecnologia para amenizar isso, seria aquele backup imutável, tá? Backup imutável é aquele backup que você determina qual que é o caso que você quer guardar a informação e que ninguém consegue mudar, inclusive a empresa não consegue mudar. Então, se eu determinar que eu quero um backup de 1 ano e eu colocar as informações ali, nem a própria empresa vai conseguir mexer nessa informação, né? É uma tecnologia nova que a gente acabou adotando e que eu recomendo, né, para quem quiser, quem quiser se proteger em relação ao ransomware, de ter essa tecnologia, mas tem outras variantes dentro desse processo, tá? Esse é só um. Se for atacado, você tem que voltar. Se você tem que voltar, você tem que ter como voltar, né? O que assegura um ataque bem sucedido de ransomware se chama exatamente backup. Não tem outra coisa. Ou você tem o backup, ou você não volta a informação. Na pergunta, é assim, quando o atacante ele positivamente conseguir fazer esse ataque, se ele pegar o seu backup, você também está com problema. Aí você fala assim, eu tenho todos os meus atendimentos, tenho os meus agendamentos, e isso está correndo nesse exato momento, perfeito? Quanto tempo eu levo para voltar ao backup ou quanto tempo eu tenho para restaurar esse processo? Cada instituição tem que garantir o mais rápido possível a volta, ou fazer arquiteturas que realmente fique difícil para o atacante conseguir criptografar suas informações. Aí tem o processo de VLAN, tem o processo de multifator, né? Mas assim, atacou, derrubou tudo, as agendas são as primeiras a ser afetadas. Isso que eu ia perguntar, quais são os pontos mais críticos da tua operação? O que eu vejo hoje e que eu falaria para vocês, nós temos alguns pontos. Auditoria liberar procedimento. Ou seja, se o meu RT caiu e alguém está dando entrada exatamente no hospital ou numa consulta, num procedimento, num exame, que necessite autorização, aí a gente já começa a ter problema. Então, a autorização da auditoria médica. As agendas já estão todas comprometidas. Então, você vê que na área da saúde eu estou mexendo com pessoas e estou mexendo com valores. Qual é o valor que eu vou falar para você assim? Dei entrada no hospital, não tem o sistema, e essa pessoa tem a carteirinha e ela precisa ser atendida. Ou ela não tem a carteirinha, está dando entrada no hospital, e o hospital atende ou não atende. Se a operadora falar atende, ela vai tirar tudo que ela autorizou. Se ela falar não atende e vier a óbito ou tiver algum outro problema, aí o problema ficou sério. Então, você vê o estágio financeiro, cliente, a parte emocional do próprio cliente, que assim, ele faz sentido, né? E os administradores da instituição e quem organiza esse processo em tecnologia. Todo esse grupo fica abalado por causa de um ataque ransomware. Então, você prevenir que aconteça um ransomware
sai muito mais barato que você chegar nesse estágio. Verdade. Você não tenha dúvida nenhuma. Se o atacante ele conseguir criptografar seu banco de dados, derrubar seu sistema, você fica inoperante, e fica inoperante em uma semana, como que você garante que você está autorizando pessoas que não têm a carência, pessoas que não têm o direito? E como você garante que você está autorizando coisa que é devida ou indevida, né? Aí abre-se um prejuízo enorme para a instituição. Isso mesmo, tem outro lado também da pessoa não poder usufruir um serviço a qual tem o direito, né? Então, vou mais além. Se ele criptografar e não vazar os dados, uma coisa. Agora, se ele criptografar e ele vazar sua informação, aí eu estou potencializando ao quadrado o problema. É verdade. É verdade. Agora, Sérgio, vamos dar uma pergunta para você. Considerando que a maioria dos ataques ransomware utilizam a porta de entrada ou acesso às contas corporativas operacionais, quais são as ações mais importantes quando a segurança de acesso às identidades de instituições de saúde? Legal. É bem específico esse caso no mercado de saúde. A gente tem alguns exemplos das particularidades que a gente vive nesse mercado, porque, como você falou, a maioria dos ataques, independente do segmento, eles acabam acontecendo por uma violação de credencial. Então, o criminoso ele consegue acessar com as credenciais de algum funcionário, de algum terceiro, e começa a fazer as movimentações dentro de uma rede, dentro de sistemas e aplicações de uma determinada empresa. Quando a gente vai para o mercado de saúde, a gente agrega algumas complexidades. A gente tem os funcionários, a gente tem os médicos, que podem ser terceiros ou podem ser contratados e que fazem um uso recorrente daquele hospital, daquela operadora de saúde, daquele laboratório pedindo determinados exames. Falando de um contexto mais amplo no mercado de saúde, essa natureza é uma natureza bem diferenciada, porque além dos médicos, enfermeiros, etc., você tem os terceiros também, que aí já é mais comum em outros segmentos. E a outra questão, que a gente já discutiu aqui em alguns segmentos específicos, que é bastante particular no mercado de saúde, é o uso de máquinas compartilhadas. E normalmente, quando a gente fala de gestão de acesso, o uso de multifator de autenticação, para não ficar só naquele acesso através do usuário e senha, extremamente vulnerável, e a gente passa a implementar o uso de token, normalmente o que acontece? Se a gente vai para todas as soluções tradicionais do mercado, históricas, e a gente fala isso com muita propriedade, porque quando o foco é autenticação pura e simples, eu sempre brinco, a gente vem de 30 anos desse mundo de autenticação, e recentemente, com a adoção de nuvem, com novas tecnologias, a gente passou e evoluiu, o próprio Gartner evoluiu o quadrante mágico para um quadrante mágico de gestão de acesso, DIAM. Então, quando a gente tem todo esse cenário, o token, quando você vai para soluções de mercado, ele é um token, ou aquele token chaveirinho, que todo mundo conhece, que no passado a gente usava, inclusive, em algumas instituições financeiras, ou um token no celular, que no último painel aqui eu até mostrei para vocês como funciona. Você recebe um push, no caso dos serviços financeiros, ele já está efetivamente dentro da aplicação, você já não se dá conta do uso daquele token, mas a gente, no mercado corporativo, a gente tem ele, pode receber um push ou pode abrir a aplicação e ver um número que muda a cada 30 segundos e aplicar. Só que esse tipo de token, que é o que a maioria dos players no mercado oferece, ele é um token que está associado ao dispositivo que você está usando. Tanto é que quem nunca passou por uma dor de cabeça aqui, trocando de telefone numa viagem internacional, e aí não conseguia acessar o serviço bancário, ou a empresa já adotava um token e não conseguia, tinha que fazer novamente o processo que a gente chama de enrollment. Você deve ter passado por isso várias vezes, né? Algumas. Mas aí eu já tinha manha. Estive viajando.
Já aprendeu como fazer. Já aprendi a evitar o problema. Exato. E quando a gente vai para máquinas compartilhadas, porque esse mesmo token ele também existe na máquina, no desktop, no laptop. Só que quando você tem uma máquina compartilhada, ou o token vai ser compartilhado entre mais de uma pessoa, ou mais de um médico, e aí você começa a ter problema, porque credenciais compartilhadas, inclusive um token que é mais robusto, passa a ser um problema mais grave, e é justamente aqui onde a gente atua muito fortemente nesses casos específicos. Porque como a gente vem de 30 anos de autenticação, eu brinco que sabores de tokens não nos faltam. E normalmente vai como parte do escopo da solução. E a gente tenta endereçar cada caso de uso com um diferente sabor de token, um diferente formato de token, na verdade. E existe um token específico que é para máquina compartilhada e você pode acessar em diferentes máquinas ou naquela máquina várias pessoas podem usar e é um token simples de usar e associado unicamente ao usuário. Ele pode ser usado com ou sem senha, mas não vai importar de que máquina ele está acessando com aquele token específico. E tudo isso como parte da gestão de acesso mais ampla, que é como o Otávio falou, é muito mais fácil prevenir do que você lidar com um ataque ransomware. E a primeira barreira de prevenção é a gestão de acesso, é saber cuidar quem, como, de que maneira, o que está sendo acessado, e você, com essas variáveis, você efetivamente controlar e mitigar muito os riscos de um criminoso invadir a sua rede e começar suas movimentações laterais para cada vez acessar pontos do sistema com mais privilégios ou com dados mais sensíveis. E eu brinco um pouco, né, com essa história da Thales, porque a gestão do acesso é a primeira barreira e a gente também oferece, por outro lado, a criptografia, que eu brinco que é a última barreira. Se o ataque acontecer também e levar informação, quer dizer, como o Otávio falou, o criminoso vai criptografar a informação, mas se ela estiver criptografada, pelo menos ele tem a certeza que essa informação não vai ser divulgada para o mercado, custa dinheiro, tempo, recurso, que é algo que não leva o atacante a ter um benefício ou ter um ataque que seja rentável para ele. Então, ele não mexe nessa criptografia se for uma criptografia existente com boas práticas. E, por outro lado, o Otávio falou, a base da base de tudo, um bom backup, ele restabelece a operação. Então, na Thales, eu brinco, a primeira barreira é a gestão de acesso, que a gente está conversando aqui, a última criptografia, mas então, natureza da operação do mercado de saúde, são essas as particularidades. Você tem um perfil de uso, quando você pega os médicos, que é muito específico, e você tem uma infinidade de máquinas compartilhadas dentro de hospital. Vários médicos acessam aquele mesmo consultório, depois eles vão para uma área cirúrgica, vão acessar uma outra máquina. Então, são vários médicos acessando diferentes máquinas do hospital o tempo todo em diferentes lugares. A gente conversou muito já sobre isso no passado, não só com o Otávio, mas principalmente com o Otávio, pela implementação que ele vem fazendo, os meios de fazer isso de uma forma mais eficiente. Não é uma regra simples, quer dizer, a gente tem a tecnologia, mas você também tem comportamento, tem uma série de outras coisas que já do mercado de saúde, a gente fala com muita gente, alguns que já sofreram ataque, inclusive, que vieram a público, e você tem uma natureza de operação muito crítica. Então, é importante ter esse cuidado, mas o primeiro passo é ter acesso a diferentes tecnologias que vão endereçar esses casos de uso que são muito específicos do mercado de saúde. Tá ótimo. Agora que o Sérgio explicou bastante sobre essa questão das máquinas compartilhadas, Otávio, fala um pouquinho. A gente imagina que o seu serviço seja um serviço de disponibilidade 24/7, né? E fala um pouquinho da experiência da Transmontano com relação a esse tipo de atendimento, como é que vocês evitam ou trabalham com essa questão de máquinas compartilhadas. Explica um pouquinho da experiência da empresa para a gente. Quando a gente fala nas máquinas compartilhadas, a gente tenta fugir dela, mas a gente não consegue, né? Na realidade, é a logística da operação e isso a gente não tem como fugir, tá? Tem um serviço que a Thales forneceu e que a gente vem implementando,
que é muito bom isso, porque não tinha embora seja compartilhado, eu não tinha uma senha única na máquina. E isso foi muito bom. Quando foi apresentado para nós, o Grid, né? A gente tem uma formatação que, pelo menos, quem vai acessar, aquela senha muda, né? Isso foi um diferencial que fez a gente pensar bastante. Embora eu faça acesso em uma única máquina, porque a enfermeira ou o enfermeiro, eles vão acessar, eles atendem vários pacientes. Uma vai cuidar de um paciente, a outra vai e pega os dados e vai colocando no sistema. O médico vem, já faz o processo. Então, é muito compartilhado, né? Mas o que me chamou muito a atenção é que, assim, mesmo eu compartilhado, eu também, toda vez que eu acessar, tem um número diferente. E isso foi um diferencial que eu gostei. Claro, a gente está na parte de rede, então o compartilhamento do desktop ou do equipamento, ele pode ser comum, pode ser compartilhado, porém o software, e aí a gente está entrando numa segunda etapa de fazer o próprio Grid também, já individualiza isso. Então, qualquer médico que for fazer, sai no nome dele e tem a assinatura dele, e assim sucessivamente. Então, a primeira barreira ali que eu tenho, que é a disponibilidade para um ransomware ou para o indivíduo entrar nas pastas, esse a gente já consegue barrar. Já traz uma segurança maior. A gente sempre vai falar assim em barreiras, tá, gente? Eu sempre vou considerar barreiras. Eu não vou deixar 100% seguro, mas eu vou criar barreiras. 100% seguro é se você colocar um cofre lá e se bobear, ainda alguém leva o cofre. Então, é meio relativo. Então, a gente fala barreiras. E quanto mais barreira nós tivermos, melhor é. E assim, por incrível que pareça, na área de tecnologia, todos que têm ransomware sempre tem uma história de não ter um patch atualizado, ter sempre um sistema antigo, sempre tem portas abertas ali que acaba deixando entrar, né? Então, na área de tecnologia, o mínimo vai ser mais. Por que o mínimo vai ser mais? O mínimo que você fizer, deixando o sistema operacional atualizado, colocando um MFA, fazendo uma criptografia, atualizando o sistema, esse é o mínimo, dificulta muito o atacante entrar, mas dificulta muito. E aqueles que não fazem isso, é o que fica à mercê. Otávio, eu tive uma dúvida agora. A Suzana estava te perguntando sobre como é que você faz, né, para dar segurança às máquinas compartilhadas. E eu imagino aqui que seja, as máquinas são compartilhadas nos atendentes que fazem a verificação da liberação, médicos, enfermeiras, naquele espaço, que eu não sei qual é o nome, naquele espaço que tem na UTI ou no hospital, onde fica o centro de enfermagem, eu não sei se tem compartilhadas, perfeito. Aquilo ali é tudo compartilhado. E aí eu vou te perguntar o seguinte: primeiro, quem tem acesso aos dados dos pacientes hoje? Porque a gente teve um caso num grande hospital com uma ex-primeira-dama que vazou completamente todos os exames que ela estava fazendo, essa coisa toda. Quer dizer, por esse controle de acesso, você também controla quem está acessando que tipo de informação. Quer dizer, você pode botar aí como se fosse, como é que a gente fala, alçada de poderes, mais na área de finanças, né? Não, mas você também pode delimitar o que cada um pode acessar? Sim. Quando a gente fala controle de acesso, ainda mais por se tornar uma figura pública, né? Ele é restritivo. Os dados sensíveis é só para médico e os assistentes, os enfermeiros, somente. Só para quem tem o direito de acesso a essa informação
são a pessoa que atua dentro da atividade. Seriam os médicos, os enfermeiros, né? O pessoal anestesista, o nutricionista, e aí vai. Essa turma permite-se ao acesso à informação. Então, a gente volta no controle de acesso. Então, assim, você tem uma PSI, que é uma Política de Segurança de Informação, e dentro dela tem a Política de Controle de Acesso, é fundamental. Você tem um RP que permite você a ter o acesso devido àquele paciente e a jornada e a logística dele, é fundamental. É fundamental, até para não ter intrusos ali pegando informações, divulgando. Apesar que, assim, divulgação de informação, se você pegar um enfermeiro que estiver no ônibus falando para outra colega e o de trás está ouvindo, está vazando um dado, tá? Está vazando dado. Tipo, eu cheguei lá, por isso que tem que ter uma política, por isso que a gente tem que trabalhar muito com os colaboradores, para que esse tipo de informação também não vaze. Você já pensou, eu estou com a esposa de fulano da pública, lá, do governador, e aí ela fica discutindo lá no ônibus, óbvio que outros vão estar escutando e vão acabar divulgando. Exatamente. Isso é um verdadeiro problema, né? Mas, assim, uma boa política de segurança da informação, atrelada à política de acesso, se pessoas de TI quiserem ou áreas de tecnologia de segurança, nós temos a ISO lá, 27002, vocês podem encurtar tempo, né? O que é encurtar tempo? Se você pegar as normativas e der uma lida, vocês vão ver que já estão direcionados. Tem países que ajudaram dentro desse processo. Essas normas de ISO, alguns países, eles ajudam dentro desse processo. Eu não vou inventar a roda, gente. Eu vou pegar a roda lá e vou ler como que ela é, qual a formatação. Eu estou dando uma analogia. Mas a 27002 é uma, tem outra também que eu não me lembro agora no momento, mas também era muito importante para quem tem interesse de atuar em segurança na área de saúde. IPA, pode ser, Otávio? Tem IPA. uma. Também pode ser. Me ajuda. Tem eu tenho aqui até anotado a NBR 27799, 2019, que é a complementação da ISO da 27002 de 2013. Ela vai ajudar muito para quem quer aprimorar esse conceito na área de saúde, de segurança na área de saúde, tá? Ela ajuda muito. Então, quem tiver interesse pode acionar essas normativas, né? Eu sempre brinco que não existe bala de prata. E você acabou de mencionar o tripé que é a base para as boas práticas em segurança cibernética, Otávio. Tecnologia, processos e pessoas. Então, tem que ter uma educação das pessoas, um trabalho educativo. O caso do ônibus é um clássico. O que adianta meter um monte de tecnologia lá se vai vazar? Os processos, os standards, as normas estão aí para ajudar, e uma boa tecnologia aplicada aos casos de uso específicos que você tem na sua empresa, na sua organização. É isso aí. Perfeito, Sérgio. E, logicamente, ele falou sobre as certificações, ISO e tudo mais. E com relação à LGPD, vocês têm algum cuidado específico, especial? A LGPD tem ajudar muito dentro do processo da segurança, porque até então você não considerava que um dado sensível, não se tinha o holofote, não se tinha foco para dados sensíveis, né? Embora o Conselho Federal de Medicina e sigilo sempre existiu, né? Mas o foco de uma população, de uma sociedade, a gente não está falando nem de nacional, é internacional, porque surge da Alemanha e expande para a Europa e Estados Unidos e Brasil, com alguns países, né, aqui da América também, e já prestando atenção na informação, seja ela dados pessoais ou dados sensíveis, mas já teve foco. Então, isso vem ajudar na questão da segurança. Então, investimentos que lá atrás nós não tínhamos, hoje passa a ser com um foco bem maior. Eu não diria que seria fácil, mas as pessoas hoje já se preocupam mais em relação ao passado, tá?
Eu não posso reclamar aí de 2020, 2019, 2020, 2021, porque a instituição está prezando pela segurança da informação. Eles têm conhecimento de que o ransomware, a gente sabe que vai atacar, mas não sabe o dia que vai atacar. A gente sabe que... Otávio, eu vou te interromper. Você está falando da sua instituição, mas você sente que existe esse amadurecimento por parte, por exemplo, até dos hospitais de saúde, e também de operadoras, né? Das operadoras de saúde. Dos pares, né? Pelo convívio, é uma mudança cultural de uma sociedade. Falar para você assim, olha, nós temos uma certa maturidade, sim, nós criamos um comitê, nós desenvolvemos treinamento, nós discutimos a relação da questão das informações. Só que mudança cultural não se faz do dia para a noite. Isso vai levar um certo tempo. Né? Tanto é que a NPD nem começou a multar porque sabe pelo grau de dificuldade que é. Mas isso a gente não pode baixar a guarda. Isso é uma lei. E além de ser uma lei, está na Carta Magna nossa, do nosso país. É um direito nosso. Então, nós temos que preservá-lo, nós temos que seguir. Veja, eu estou pequenininho lá, dos filhos nascendo, eles vão saber o que é dados pessoais, o que é dados sensíveis, e eles vão levar isso para frente. Cabe a nós dar toda a instrução, porque eu acho positivo. Eu vi muito positivamente a questão da LGPD. Porque antes, o seu dado ele fica disperso, cada um usa de qualquer forma. Eu acho que não é certo isso. Não, exatamente. Eu acho que veio somar muito. Claro que surge... os alemães, na época, eles se falam muitos anos atrás, já teve várias discussões, mas eles querem preservar o cidadão. Exatamente. E o país que não preserva o cidadão? É verdade. E isso é uma mudança que hoje eu enxergo assim, que as crianças já veem essa questão da privacidade de uma outra forma. Para nós que estamos vivendo a mudança, a gente vê que é necessário e tudo mais, mas a gente não vê da forma que essa juventude, essa criançada que está agora com 2, 3 anos, que daqui a um tempo elas vão ter 10 anos, eles vão enxergar a privacidade de uma outra forma. É isso aí. É muito diferente da gente que está vivendo isso, eles já vão ter isso como se faz parte da pele deles, entendeu? A questão de evitar essa... Imagina isso na área da saúde. Você fala assim, eu atendo uma pessoa. E essa pessoa, a partir da hora que entrou no hospital, que deu entrada para ser atendida, eu tenho várias pessoas envolvidas dentro da cadeia. Eu tenho empresas que fazem exames, eu tenho laudos que terceiros fazem, aí eu tenho nutricionista que pode ser terceiro ou que trabalha interno. A cadeia ela é muito grande. Você não me der o consentimento de eu te atender e você não quiser que uma dessas partes te atenda, o próprio hospital já tá com problema. A própria operadora já está com problema. Né? Então, essa cadeia, por isso que eu falo que é comportamental, é uma mudança cultural. É muito forte. Isso só vai acontecer quando as gerações vão levantar. É o que você falou. Quando as gerações vão seguindo e a gente for plantando a mudança, ela vai ocorrer. Para nós é muito difícil. Você falar para mim, na área de tecnologia, há 27 anos eu falo, não deleta nenhum registro, pelo amor de Deus, guarda tudo, eu vou usar. Se chegar para mim e falar assim, não, é lei, não é toda a informação que eu posso ter. O indivíduo não está aqui, para que você está usando? Tá? Então, olha a mudança drástica do processo. Mas a gente tem que aprender, eu acho extremamente positivo, eu acho que tem que ter privacidade, sim, e eu sou adepto da LGPD, e isso vem contribuir com questões de segurança, sim. Tá? Eu queria voltar agora à questão do ransomware.
Ontem, nós publicamos aqui no CryptoID na verdade, foi uma ocorrência que aconteceu nos Estados Unidos, se não me engano, na Flórida. Não, foram várias ocorrências, né, que estavam acontecendo lá. Muitas. Mas nos chamou muita atenção foi de uma mãe que veio a público, Isso, né? Essa que é mais importante. Veio a público denunciar o que ela passou dentro de um dos hospitais. E, na verdade, é uma rede de 140 hospitais americanos, enfim. E que o filho dela, de 3 anos, recebeu uma overdose de medicamento. O menino não morreu nem nada, mas houve uma overdose. Ele tomou 5 vezes a dosagem normal. A dosagem normal. Para a idade dele, né? Para a idade dele, justamente porque o hospital foi atacado, houve um ataque cibernético, tudo paralisado, e o médico... não tinha informação do paciente para que ele pudesse atender prontamente. Como ele precisava ser atendido prontamente, caso contrário poderia, sei lá, acontecer alguma coisa mais séria, ele optou por dar uma dosagem X que ele não sabia se era alta ou baixa. Em relação a isso. Então, quer dizer, a gente fica vendo que não é só questão de lei, né? Não é questão só de receber o ISO ou não, é questão de vida. É uma coisa assim, muito grave, porque você, por exemplo, você paralisar uma cirurgia não vai acontecer, porque no meio da cirurgia está lá acontecendo. Agora, pode atrasar uma cirurgia, porque a pessoa não pode ser operada enquanto os sistemas não retornarem. Quer dizer, infração às vezes, desse tempo de volta, né, de minutos, seja lá o que for, pode comprometer. Vocês acham, Sérgio, eu queria te ouvir também, que as empresas, você que está direto com essas empresas, né, as empresas de saúde, será que elas estão imbuídas dessa gravidade e estão investindo o que deveriam investir para criar essas barreiras, né, que o Otávio está falando? Eu gostei muito dessa coisa da barreira, porque tem que etapas, ser, né? É fácil, você põe tudo num bolo, igual a gente quando entra em data center, né, que tem dia 1, dia 2, dia 3. Tudo de uma vez muito drástico, né? Como é que vocês têm? No meio de comunicação, sim, tem um investimento, talvez não um investimento, como eu diria, adequado. Qual seria o investimento adequado? O investimento que cria barreira suficiente, que você tenha pessoas para atuar dentro dos devices, para que essas barreiras sempre fiquem atualizadas. Né? Não adianta você criar uma barreira hoje e não atualizar o ano que vem, ou sair uma patch e essa barreira você não atualizar, porque ela com o passar do tempo, ela não é mais barreira, porque as pessoas conseguem passar por ela. Né? É claro. Então, você tem que ter uma área monitorando, que nem dentro do próprio grupo, a gente criou uma condição lá, a pedido de fazer pentest para a gente, atacantes, tanto de interno para externo, de externo para interno, para a gente saber exatamente qual a vulnerabilidade que nós temos e corrigi-las. Básico, né? Eu vou te falar, nós já fizemos 3 ou 4 já desse. Realmente, a cada momento que você tem um relatório, você até se espanta. Então, assim, aonde eu falhei, o que eu fiz, por que eu não fiz, aí é uma coisa que é meio delicada, porque assim, você já imagina eu fazer um pentest da minha área para o cara falar assim para a alta gestão, para o presidente, o seguinte, tá tudo vulnerável aqui. E você ficar olhando, né? Mas assim, e ele ainda dizer que não dá o dinheiro. Só que assim, eu olho pela maturidade, né? Quando um profissional chegar para mim e pede isso, ou quando eu peço, é a maturidade que a gente chega para criar as barreiras.
para a gente poder mitigar o risco desse processo de ransomware. Porque o que vocês falaram é seríssimo. Pessoas que podem morrer, pessoas que não vão dar entrada no hospital, custo de operadora que paga coisa que não sabe se é o certo ou se é errado. Por quê? Porque o atacante chegou lá, criptografou tudo, tirou a informação de você. Qual que é o plano B do meu grupo, caso isso aconteça, para o meu grupo agir de forma naturalmente? Isso está sendo tratado, mitigado esse risco? Então, são coisas que é ótimo a discussão, justamente para a gente criar a condição para que, se acontecer, que eu acredito que um dia aconteça, porque ransomware, eu pegar um funcionário que é descontente, pegar o login senha, ou um desenho do tweet, e fazer lá, e registrar lá para outro país, falar, não, eu quero, mas também se tiver sucesso eu ganho dinheiro. Aí eu acho que o Sérgio até pode falar mais, né, em relação a isso, e é passível disso. Aí nós estamos ferrados. Você criou barreira e o cara foi lá e te destruiu todinho, né? Por isso que tem que ter uma política, por isso que você tem que pegar as pessoas, dar treinamento, faça corretamente o desligamento, transferências de funcionário, vocês têm que transferir dando os acessos devidos. São coisas que são trabalhos normais. Agora, não é todo mundo que pratica, né? É aí que mora o perigo. Esse ponto da demissão é muito importante. Sim. Fazer corretamente uma demissão. Não, e um funcionário realmente desgostoso com a gestão é a pior coisa que tem. Então, existem casos onde isso acaba acontecendo. É óbvio que você tem que também, a organização tem a responsabilidade de trabalhar numa gestão adequada, na própria abordagem dos líderes, inclusive no processo de demissão. Mas você tem elementos, né? Outro dia a gente estava discutindo exatamente sobre isso com o time do Otávio, de que tipo de elementos você pode colocar para mesmo... A gente tem visto ataques com o token recentemente, a gente viu casos como Microsoft, Cisco. O que acaba acontecendo? Às vezes por insistência, mas vamos supor que fosse esse funcionário que entregasse o token dele e tivesse ali mancomunado e passasse o token. Vai ter todo o rastreio completo. Então, o funcionário também vai saber disso. A senha ele pode alegar que perdeu, foi violada, o token não. Mas você pode controlar de que país estão existindo acessos. Eu tenho absoluta certeza que a maioria dos países de onde vem a maioria dos ataques, e todos nós temos esses relatórios e cada empresa faz a sua análise, são países onde você pode bloquear que um acesso seja feito, ou uma certa faixa de IPs específicos daquele país que você vai liberar porque você sabe que tem alguém acessando, talvez algum fornecedor de algum equipamento médico, e você libera aquela faixa de IP que ele vai usar, para não liberar direto um país que normalmente está... O que você recebe daquele país literalmente é ataque, porque você não tem acesso daquele país para os seus sistemas. Então, essa é um pouco a inteligência. O caso do token, né, por insistência, que você está no meio de uma reunião, acaba recebendo um push, aquilo vem 10 vezes, você enche o saco e dá um sim, vai acontecer uma vez. Mas com uma solução como a nossa, outro dia a gente era exatamente o ponto que a gente discutia com o time do Otávio. Mas dá para dar o single sign-on? Como é que funciona, né? O login único. É o login único para sempre? Não é para sempre. À medida que ele começa a fazer as movimentações laterais, querer acessar outras aplicações, a solução vai ter a inteligência de, vou de novo pedir o token. Vou de novo pedir, na verdade, o token com biometria, ou vou pedir uma senha específica. Essas regras o time do Otávio cria, e você dá essa facilidade do login único para os funcionários, que fez uma autenticação primeiro, vai entrar em outra aplicação de mesmo perfil, de mesma criticidade, não vou pedir de novo o token para aquele funcionário nem a senha. Deixa ele continuar navegando, continuar acessando aquela aplicação. Agora, vai para uma aplicação mais crítica, que não é do perfil daquele funcionário específico. Você vai lá e atua novamente pedindo um token mais robusto. Isso faz com que o criminoso encontre só na gestão de acesso, que é uma primeira camada da segurança cibernética, como o Otávio estava falando, a gente tem diversas barreiras só nessa primeira camada. Óbvio que depois existem todas as outras soluções, como o Otávio estava explicando. Então, esse é um ponto muito importante e que faz um diferencial
E quando a gente pensa na área de saúde, né, voltando à pergunta que vocês fizeram, o Otávio resumiu perfeitamente. Eles estão cuidando de vidas. Quer dizer, outro dia a gente conversava e eu acho que está sendo investido ou não está sendo investido. Eu acho que no passado existia uma carência muito forte da comunicação entre um time como o do Otávio, que vai ter informação técnica, e o board da empresa, os decisores da empresa da qual ele faz parte, junto com o conselho, só que ele é o técnico. E ele vai saber passar certas informações. Com certeza ele consegue passar de uma forma mais lúdica. Mas a gente tem que lembrar que a maioria dos que estão sentados ali são médicos. Então não adianta só passar de uma forma lúdica. Não. E aí a gente estava até brincando, quer dizer, quando a gente fala de área médica ou de infraestrutura crítica, é assim, a preocupação do Otávio é: eu não quero ter uma morte das minhas costas. Exatamente. Então, e se ele começa a levar dessa forma, né, a conversa para o conselho, onde existem médicos, essa é uma frase que vai fazer clique. Nossa, fiquei esse até cara aqui está arrepiada. preocupado. Exatamente. Quer dizer, é um hospital, a gente não pode ter uma morte. Inclusive, quem está me dizendo isso é o responsável pela área de segurança da informação. Os investimentos são necessários. Então, essa comunicação, eu acho que ela vem melhorando bastante. São áreas muito diferentes, desde a área de negócio, desde que tentar ser sentado administrativamente com a responsabilidade pelo grupo, área de comunicação. Então, existia uma barreira antes, que eu acho que era muito forte, entre tecnologia e quem não era de tecnologia, sentado no conselho, sentado na decisão de certas empresas. Eu acho que isso vem melhorando. Os ataques, o entendimento de que a privacidade de dados e que os dados sensíveis de uma empresa da área de saúde é um target muito relevante para um criminoso, e o entendimento de que uma paralisação gera o caos, como a gente tem vivido nos últimos casos, com o crescimento dos ataques, eu acho que começou a mudar um pouco e ajudar esse cenário, ajudar nesse entendimento conjunto. Eu acho que os próprios médicos que têm a posição de decisão começaram a buscar um pouco mais de informação, e no caso da Transmontano, vai direto no Otávio. Então, essa aproximação eu acho que começou a ajudar. E o investimento tem que ser feito de uma forma correta. Quer dizer, existem milhões de opções para uma segurança cibernética. Mas qual é a tarefa do Otávio, de N CISOs? Entender qual é o contexto que ele tem, onde estão as maiores vulnerabilidades. Não dá para adotar tudo. Onde eu vou ser cirúrgico? E o entendimento do Otávio, como o entendimento de muitos, e a gente levou muito tempo, né, como o Thales, falando desse assunto desde 30 anos de autenticação. Não era, MFA nunca foi algo considerado crítico pelas empresas de países emergentes como o Brasil, e isso começou a mudar, porque começam a enxergar a gestão de acesso como um quick win para uma primeira barreira para mitigar esses riscos de forma muito relevante, pelos cenários que eu expliquei aqui. E a identidade também. Eu me lembro, sabe, deve ter uns 5, 6 anos, eu fui a um hospital aqui em São Paulo, de um alto padrão, e o médico, para ver alguma coisa, para ver o exame que eu tinha feito, né, lá embaixo, pegou o certificado digital dele. E o certificado digital dele estava com um esparadrapo o nome dele. Aí eu falei assim, e o seu certificado? Meu marido fica louco, porque em vez de eu ficar pensando, preocupado no que eu estou vendo, eu fico entrevistando o médico para falar de certificado digital. Mas, enfim, eu falei, por que você está com paradrapo no seu certificado? Que dúvida. Sim. Você já sabia a resposta, né? De gaveta, tinha uma opção de ECPF, né? Outros nomes lá. Eu falei, o que é isso? Não, é porque a gente não pode levar o certificado daqui, porque esse certificado é desse hospital. Então, eu tenho que deixar o certificado na gaveta. E aí eu pego o meu e uso. Quer dizer, eu achei aquilo um absurdo, total absurdo. Mas eu acredito muito, vocês agora vão me dizer isso, principalmente o Otávio, que até o advento da Covid, onde o receituário eletrônico passou... Se é que pode chamar de advento isso, né?
a valer, né, também com a assinatura digital, né, do certificado digital do CP Brasil, eles começaram a ter mais consciência que o certificado tem que ficar na mão dele, porque senão uma pessoa, um terceiro, pega o certificado e faz uma prescrição indevida. Isso, eu acho assim, agora eu vou abrir um leque aqui, porque eu vou falar de outro segmento. Por exemplo, um juiz, ele não pode deixar o certificado na mão de outra pessoa, porque o certificado do juiz é muito... O Sérgio falou bem, ninguém, né? Ninguém pode. Então, será que os médicos têm essa consciência hoje, Otávio? Me fala que você convive com eles. Conviver com o médico realmente uma experiência. É uma experiência. Antes da pandemia, não sei se vocês sabem, mas antes da pandemia, nem a teleconferência, a telemedicina poderia ser praticada no Brasil. Não pode, não podia. Então, a gente praticamente era proibido nessa relação. Pós-pandemia, ou durante a pandemia, ou inicial da pandemia, se liberou, né? E aí a gente correu atrás dentro desse processo. A gente acabou desenvolvendo, então, a telemedicina, e a telemedicina, ela é necessário o certificado digital para que o médico possa assinar o receituário e fazer a solicitação do exame e da medicação, seja ela controlada ou não, e isso vai para a farmácia e a farmacêutica vai dispensar. Tanto a farmacêutica quanto o médico, os dois têm que ser... O ICP Brasil, que é um certificado de garantia de assinatura, para poder seguir o fluxo logístico do processo. Tá? Inicialmente se discutiu muito isso, e nós temos duas vertentes hoje aqui dentro desse processo. É o ICP Brasil para o médico, numa telemedicina, passar para o seu cliente, o cliente na farmácia comprar, ok? E nós temos também aquele médico que do corpo clínico é aberto, é o que ele vai lá fazer a cirurgia dentro do hospital. Sim, que é o procedimento. E esse eu não preciso necessariamente, algumas empresas não estão usando o ICP Brasil, até porque ele vai naquele momento, faz a cirurgia e só Deus sabe quando vai voltar. Então, imagina para o hospital pagar ICP Brasil para todos os médicos, né? E aí não faz muito sentido, né? Eu não sei por que a atitude desse hospital ter guardar, né, esse ICP Brasil Não, mas graças a Deus, isso que eu queria ver. Eu acho que as pessoas já estão se conscientizando que as suas identidades têm que ficar consigo, né? E não ficar ninguém prestando. Eu posso te garantir que isso foi evolutivo. Teve uma evolução. Gostei dessa palavra. Evolutivo. Hoje, o médico, tanto o Conselho Federal, dando também na carteirinha, o ICP Brasil, tem todo um processo aí que veio andando, que é da pandemia para cá. Evoluiu. Cabe agora, a gente usa certificados de nuvem, tá? Só para complementar, aquele que eu não preciso reter, não preciso tê-lo ele, mas ele tem isso na nuvem e o próprio ferramental já se utiliza dessa autenticação e já faz os disparos, tá? Traz uma certa segurança, porque eu não tenho, é o que você falou, se ele esquecer, eu faço, né? Se ele der para o outro, com a senha, é utilizado para o outro, né? Então, isso veio ajudar dentro desse processo, dessa maturidade, tá? Hoje eu enxergo melhor essa atividade da assinatura digital com os médicos do que 2 anos atrás, tá? Isso. Agora, mudando um pouquinho, mudando e não mudando, que a gente vai falar de nuvem, não de certificado em nuvem, mas de nuvem. Aí eu quero também, de novo, ouvir do lado do Sérgio as vantagens e desvantagens e do lado do Otávio qual é a experiência com relação a isso, né? A gente imagina que no segmento de saúde
como você mesmo falou, né, tem que guardar muitos dados por muito tempo, por uma série de motivos. Quais são as vantagens do uso da nuvem e quais as vulnerabilidades que elas devem ser tratadas prioritariamente ou que acontecem com mais urgência?